Olá, tudo bem? Bom, hoje damos sequência então à leitura do romance Ressurreição e hoje comentaremos um pouco a respeito do capítulo 4 da primeira parte deste romance do Tolstói. Bom, vamos só apenas retomar o que nós conversamos um pouco assim no vídeo passado para retomarmos o fio da narrativa aqui. No capítulo passado, nós acompanhamos algumas horas aí do início da manhã do Nekliudov, que é esse nobre que foi convocado para fazer parte do tribunal do júri e está prestes a sair da sua casa para cumprir essa obrigação. A filha dos Korchagin, que é a mulher com quem ele se relaciona, está presente lá na sua casa, porque foi levar até ele um bilhete para lembrá-lo daquele compromisso que ele tinha pela manhã. E ela se encontra agora no cômodo, no quarto da governanta, e obviamente está esperando para falar com ele. Bom, então vamos lá então. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo deste capítulo 4. Depois de tomar o café, Nekliudov foi ao escritório para conferir no bilhete de convocação o horário em que precisava comparecer ao tribunal e também para redigir uma resposta para a princesa. Antes de chegar ao escritório, era preciso passar pelo ateliê. No ateliê estava armado um cavalete com uma pintura já começada, virada de costas, e havia esboços pendurados na parede. O aspecto daquele quadro, com o qual lutava já havia 2 anos, e dos esboços, e de todo o ateliê, trouxe à sua memória a sensação ultimamente experimentada com uma intensidade especial de uma impotência para continuar a pintar. Ele explicava aquela sensação como a consequência de um senso estético desenvolvido com excessiva sutileza. Mesmo assim, tal ideia era muito desagradável. Muito bem. Bom, vamos lá então. Acabamos de conhecer aí outra característica do Nekliudov, né? Então ele se dedica à pintura, mas parece que essa questão não está muito bem resolvida para ele. Como vimos no capítulo anterior, que ele possui várias questões não resolvidas, né? Ele é curioso aqui, né? Porque ele observe bem, né? Como ele reage às dificuldades, né? Porque ele entra aqui no ateliê e a pintura está virada de costas, né? Ele não consegue terminar essa pintura, então o que ele faz? Ele vira essa pintura de costas como se não tivesse tentar, de uma certa maneira, assim, esquecer daquilo. Olha a forma como esse cara ele enxerga os problemas da vida, como ele reage, né? E aí ele tem essa sensação aí, né, de uma impotência para continuar a pintar, né? Ainda não sabemos ao certo, né, por que ele é impotente para continuar a pintar, mas já dá para levantar aí, arriscar uma resposta, né? Porque ele parece que é um cara que não se dedica a muitas coisas, não se dedicou a nenhuma das questões anteriores que nós discutimos no capítulo 3º. Todos aqueles conflitos que ele tem com relação às suas próprias propriedades, aquela amante, essa mulher aí que está esperando, a filha dos Korchagin, que está esperando lá no cômodo da governanta para falar com ele, e que ele até agora ele não foi lá conversar com essa mulher. Ele não consegue resolver nada, né? Ele não consegue colocar um ponto final nas coisas. Compreende isso? Ele explicava,
né, aquela sensação de impotência, né, vai continuar a pintar, como a consequência de um senso estético desenvolvido com excessiva sutileza. Mesmo assim, tal ideia era muito desagradável. Então veja bem, ele tenta ser condescendente consigo mesmo. Entendeu? Ele fala assim, ó, eu não consegui terminar porque na verdade eu tenho um senso estético aí, meu senso estético foi desenvolvido com excessiva sutileza, então esse trabalho para mim artístico não é fácil porque eu percebo as coisas melhor do que as outras pessoas. Ó, desculpa que ele dá. Esse cara não tem noção da realidade mesmo, né? Ele vive bem à parte, assim, né? Mas ele tem um fundo ali, né? Na consciência dele que está alertando que não é bem assim, né? Porque ele fala que, né? Mesmo assim, tal ideia era muito desagradável, né? Ou seja, a desculpa que ele arruma para não conseguir se dedicar a essa atividade e levar isso adiante não é suficiente. Não é suficiente, porque ele fala que mesmo assim tal ideia era muito desagradável, né? E é desagradável porque de fato ele não se dedica de verdade, né? Talvez ele seja dessas pessoas aí, para fazer um paralelo com escritores, né? Dessas pessoas que escrevem só aos finais de semana ou quando a inspiração baixa, né? Talvez ele seja esse tipo de pintor. Bom, agora eu quero falar de uma questão aqui importante, muito importante. Nós vimos aí no capítulo 3º uma série de conflitos desse personagem. E agora, no capítulo 4º, acabamos de ver outro conflito. O que acontece? Isso aqui, essa exposição desses conflitos, essa maneira como o narrador ele nos mostra como esse personagem encara essas dificuldades, como ele raciocina, que tipo de ponderações que ele faz, e através dessa maneira de raciocinar, ele consegue nos mostrar quem é essa pessoa. Isso é um romance. Isso é um romance. Por quê? Porque o leitor, ao ler ao ler essa exposição de conflitos, esse ponto de vista do próprio personagem a respeito dos seus problemas, o leitor ele se coloca na pele do personagem, compreende? E o que acontece? Nós sabemos que a vida é assim. Todos nós aqui já passamos por problemas, né? Não sei se alguém aqui chega nesse ponto de dúvida a respeito de quase tudo da sua vida, mas nós já passamos por problemas, já enfrentamos situações em que não conseguimos nos decidir, pelo menos prontamente. Levamos um tempo, convivemos com aquela dúvida. O que o narrador está mostrando aqui é justamente isso. Ele está com essa dúvida, ele fica convivendo com várias dúvidas, né? E não consegue chegar à solução de nenhuma delas, né? Então isso é um romance. Essa exposição do comportamento do personagem, das ponderações, nós conhecemos melhor essa pessoa desta maneira, né? E isso é realmente um retrato da vida, né? É uma representação da vida, né? É uma visão particular de uma vida, né? No caso desse cara, né? É um ponto de vista, né? E isso acontece, nós sabemos que acontece conosco também. Então o que acontece? Quando você lê um personagem assim, você se depara aqui nessa leitura com esse tipo de conflito, essa quantidade de conflitos, né? Você pode, às vezes,
se identificar, às vezes, com algum traço de comportamento desse personagem. Você pode, muitas vezes, fazer uma analogia. Você pode, muitas vezes, observar que, às vezes, algum amigo seu tem algum comportamento semelhante com esse personagem, pelo menos um, né? Então, essa é a função do romance, né? Mostrar a vida, né? E cada romance é uma visão da vida, uma visão particular da vida, certo? Então, é isso que eu queria dizer. Não existe o romance sem essa exposição de conflitos. Porque se já estivesse tudo resolvido aqui, eu não precisava escrever um livro desse. Compreende? O que o narrador quer é mostrar esse movimento da vida, esse movimento desse personagem e dos outros personagens também. Isso a gente vai ver ao longo dos vídeos aqui, certo? Vamos agora ler o segundo parágrafo. 7 anos antes, Nekhlyudov deixara o serviço militar após resolver que tinha vocação para a pintura e, do alto da atividade artística, encarava com certo desprezo todas as outras atividades. Agora constatava que não tinha esse direito. Por tal motivo, toda e qualquer lembrança do assunto lhe era desagradável. Com um sentimento pesado, observou todas as instalações luxuosas do ateliê e, num estado de ânimo entristecido, entrou no seu escritório. O escritório era um cômodo muito amplo, com todo tipo de enfeites, apetrechos e distrações. Muito bem, então ele era um militar, né? Tanto é que quando ele conhece a Maslova, quando ele tem ele tem esse reencontro com a Maslova, que na verdade ele já havia conhecido a Maslova numa outra oportunidade quando ele era ainda mais jovem, mas quando ele está indo para uma campanha militar ou para alguma batalha, ele dorme por alguns dias na casa das tias, né, e acaba reencontrando Maslova, e é nessa oportunidade em que a Maslova, que ele engravida, né, a Maslova, né? Então, já havia sido dito que ele era um militar, né? Então, o que acontece? Ele abandona, né, o serviço militar para se dedicar à pintura, né? É muito engraçada a forma como o narrador fala aqui, né? 7 anos antes, Nekhlyudov deixara o serviço militar após resolver que tinha vocação para a pintura. Fica meio assim, como se ele tivesse decidido, assim, eu tenho vocação, vou lá pintar, né? Ele deve ter sido um capricho dele mesmo, essa decisão, né? E é muito interessante isso aqui, olha só. E do alto da atividade artística, encarava com certo desprezo todas as outras atividades. Veja bem, não sei se vocês já encontraram, conhecem alguém assim, ou já viram pessoas assim. Isso é muito comum no Brasil hoje, né? Mesmo em pessoas mais velhas, que são artistas. Pessoas que acham que a atividade delas é superior às outras atividades. Isso é um traço de imaturidade um pouco, né? A pessoa achar que porque ela é artista, ela é superior às outras, né? Por realizar uma atividade artística, a atividade dela é superior à das outras pessoas, né? Isso é muito comum hoje no Brasil e é um traço de imaturidade. Mas olha só, né? Agora constatava que não tinha esse direito, né? Então ele já mudou de postura, né? Principalmente porque ele não conseguiu levar sua atividade adiante, né? Ele não conseguiu se dedicar à pintura, não conseguiu chegar a lugar nenhum, né?
Por tal motivo, toda e qualquer lembrança do assunto lhe era desagradável. Ele tem então um certo sentimento, ele tem até uma vergonha desse tipo de comportamento que ele teve no passado, né? Com o sentimento pesado, observou todas as instalações luxuosas do ateliê e, num estado de ânimo entristecido, entrou no escritório. Então veja bem, ele está 2 anos se dedicando, segundo está dito ali, se dedicando a pintar aquele quadro, né? Obviamente a gente sabe aqui, pelo pouco que a gente conhece do personagem, que a dedicação dele significa, sei lá, dar uma olhada no quadro 2 vezes por semana, né? Talvez, né? Ou talvez ele não tenha realmente talento para isso, né? Mas ele, assim, ele é um cara tão indeciso, ele não toma as atitudes que tem que tomar, que assim, ele tá vendo que ele não vai levar aquilo para frente, o ateliê tá lá, né? Ele vira aquela pintura de costas como se isso aí fosse resolver o problema dele. Percebe como esse cara não consegue colocar um ponto final na vida dele em nada? Né? Nem pro sim, nem pro não. Né? Então, assim, esses 2 parágrafos aqui, desse começo desse capítulo, reforçam essa ideia que a gente teve no capítulo anterior, dessa pessoa indecisa, que nunca consegue... Uma pessoa que não comanda a própria vida, né? Que ela é levada pelos acontecimentos, né? E aí, então, ele entra no escritório. É muito curioso aqui esse escritório. O Tolstói, numa frase muito breve, né? Vamos ler essa frase. Olha, presta atenção. O escritório era um cômodo muito amplo, com todo tipo de enfeites, apetrechos e distrações. Veja bem, esse escritório só tem um nome de escritório. Porque esse escritório ele foi montado para que a pessoa que ali permanecesse não conseguisse se concentrar numa leitura, numa escrita, no que quer que fosse. Né? O Nekhludoff, ele encheu esse cômodo de apetrechos e distrações. Né? Porque de fato ele não consegue se dedicar a nada. Ele é uma pessoa que é levado pelas distrações. Ou seja, veja bem, isso é importante. Esse escritório é o espelho da alma do Nekhludoff. E observe como o Tolstói consegue fazer isso numa única frase. Muito simples. Bom, na gaveta de uma mesa enorme, com a etiqueta Urgentes, encontrou logo a notificação, na qual estava escrito que precisava comparecer ao tribunal às 11 horas, e sentou-se para escrever um bilhete para a jovem princesa, em que agradecia o convite e dizia que ia empenhar-se para chegar a tempo para o jantar. Porque a princesa, não sei se vocês lembram lá do capítulo anterior, ela já deixou claro para ele no bilhete que ela mandou para ele, que ele estava convidado para que quando terminasse a sessão de julgamento, que ele fosse à sua casa. Porém, após redigir o bilhete, rasgou-o. Ficou íntimo demais. Escreveu outro. Ficou frio, quase ofensivo. Rasgou de novo e apertou um botão na parede. Pela porta entrou um lacaio de guarda-pó cinzento, já de certa idade, com feições sombrias, de barba raspada e suíças. Por favor, chama um coxo de praça. Sim, senhor. E outra coisa, há uma pessoa esperando da parte dos Korchagin. Diga a ela que agradeço e que tentarei ir lá. Sim, senhor. É descortês, mas não consigo escrever.
De todo modo, eu a verei hoje, pensou Nekhludoff e foi vestir-se. Muito bem. Vamos lá. Ó, veja bem, ele tenta escrever um bilhete para essa moça com quem ele convive já há um certo tempo, né? E, como já foi dito lá no capítulo anterior, todo mundo da sociedade espera que ele vá pedi-la em casamento, né? E veja bem, ele escreve uma primeira versão do bilhete e aí ele acha que essa primeira versão aí do bilhete ficou íntimo demais, depois ele rasga o bilhete, escreve um outro, achou que ficou muito frio, quase ofensivo, né? Então, assim, é até assim, começa a ficar cômico, né? Porque assim, esse cara não consegue fazer nada, entendeu? Ele não consegue escrever um bilhete. Agora, como? Veja bem, como alguém vai conseguir se dedicar à pintura ou qualquer atividade artística, se a pessoa não consegue escrever um bilhete? É muito estranho isso. Esse cara é um fracasso como homem, como ser humano, né? E aí ele tenta se justificar no final aqui, né? É descortês, mas não consigo escrever. De todo modo, eu a verei hoje. Ele está sempre tentando amenizar para si mesmo, né? Então sempre ele não consegue fazer as coisas, mas arranja uma desculpa. Não, é que realmente... Você vê que ele está sempre tentando aliviar a barra para ele, né? E aí o que acontece? Ele então vai sair de casa para ir ao tribunal, né? E o cocheiro que o pega na porta de casa, é uma coisa muito interessante, né? Ele solicita um cocheiro, né, para levá-lo até o tribunal, e o cocheiro que o pega na porta de casa, no caminho ele comenta com ele que na noite anterior ele tinha ido à casa dos Korchagin e quase o pegou para trazê-lo de volta, né? É que ele acabou saindo um pouco depois, por isso não conseguiu pegá-lo. Ele faz esse comentário, né? Então o que acontece? Você vê que ele é uma pessoa da alta sociedade, ele está sempre saindo, ele conhece os cocheiros, você compreende, né? É uma pessoa que tem aquela vida bem assim animada, né? Agitada, né? Sai sempre, né? E é curioso, né? Porque ele tem essa vida muito agitada e não consegue se concentrar nos próprios problemas, resolver as próprias questões. Ele fica muito nessa vida exterior e talvez muitas vezes para ocupar o seu tempo, para que ele não pense sobre as questões da sua vida interior, os problemas que ele tem que resolver. É interessante isso. Leva a pensar isso, né? Esse episódio aqui do cocheiro leva a pensar isso. Então vamos lá. Até os caras... Olha lá, olha o que ele fala aqui. O pensamento dele. Até os cocheiros sabem de minhas relações na casa dos Korchagin, pensou Nekhludoff. E a pergunta, sem resposta, que o preocupava sem cessar nos últimos tempos, se convinha ou não convinha casar com Korchagina, né, que é a princesa, surgiu à sua frente, e ele, a exemplo do que ocorria na maioria das questões que se apresentavam em seu caminho nos últimos tempos, não conseguia decidir nem por um lado, nem pelo outro. Quando o narrador diz, ó, não conseguia decidir-se nem por um lado, nem pelo outro, na verdade, nós já estamos testemunhando isso desde o capítulo anterior, em várias questões. O narrador ele está aqui só comentando isso, porque na verdade ele já mostrou isso pra gente, né? Ele já mostrou isso aqui pra gente, nós já sabemos disso. Isso já foi mostrado. Agora, vamos ler os 2 parágrafos seguintes, que são muito importantes.
Vamos lá. A favor do casamento em geral, contava, em primeiro lugar, o fato de que o casamento, além de proporcionar os prazeres do ambiente doméstico, afastando a irregularidade da vida sexual, trazia a possibilidade de uma vida aventurosa. Em segundo lugar, e era o mais importante, Nekhludoff tinha esperança de que a família e os filhos dessem um sentido à sua vida oca. Isso quanto ao casamento em geral. Contra o casamento em geral, havia, em primeiro lugar, o medo, comum em homens solteiros e já não tão jovens, de uma perda de liberdade e, em segundo lugar, o medo inconsciente de uma criatura misteriosa, a mulher. A favor do casamento com Missy, em particular, e aqui entre parênteses, né, Korchagina chamava-se Maria, e como ocorre em todas as famílias de um ambiente seleto, deram-lhe um apelido, que é Missy, né? Então, a favor do casamento com Missy em particular, contava, em primeiro lugar, o fato de ela ser de uma família nobre, e em tudo, desde as roupas até a maneira de falar, de andar, de rir, destacava-se das pessoas comuns. Não por algo excepcional, mas por uma distinção. Nekhludoff não conhecia outra expressão para denominar tal qualidade e atribuía a ela um alto valor. Em segundo lugar, havia o fato de a princesa ter por ele um apreço mais elevado do que qualquer outra pessoa e, portanto, no seu modo de ver, a princesa o compreendia. E aquela compreensão, ou seja, o reconhecimento de suas qualidades superiores, atestava para Nekhludoff a inteligência da princesa e sua exatidão de julgamento. Contra o casamento com Missy, em particular, contava, em primeiro lugar, o fato de que, muito provavelmente, seria possível achar uma jovem com qualidades infinitamente maiores do que as de Missy, e por isso mais digna dele. E, em segundo lugar, o fato de Missy ter 27 anos e, portanto, com certeza, já ter conhecido amantes. E tal ideia era uma tortura para Nekhludoff. Seu orgulho não se conformava com o fato de que ela, mesmo no passado, pudesse ter amado um outro que não ele. A princesa, está claro, não poderia saber que um dia conheceria Nekhludoff, mas só pensar que ela pudesse ter amado alguém antes dele já o ofendia. Muito bem. Bom, vamos lá. Novamente, aqui tem um trecho, né? Que o Nekhludoff tinha esperança de que a família e os filhos dessem um sentido à sua vida oca. Né? Isso aí, nós já sabemos que a vida dele é oca. Né? O narrador está só reafirmando isso. Né? E quando ele fala isso, né, na verdade, é o Nekhludoff. Você vê que o Nekhludoff, veja bem, porque, olha, vamos ler isso aqui, hein? Nekhludoff tinha esperança de que a família e os filhos dessem um sentido à sua vida oca. Ou seja, o Nekhludoff, ele no fundo, ele sabe que ele leva uma vidinha. Você entendeu? Ele sabe que a vida dele é vazia. Ele tem essa consciência lá no fundo, lembra que eu falei lá no fundo? Né? Você vê que ele é indeciso, ele fica passando a mão na própria cabeça, né? Tentando aliviar a barra para o lado dele, mas lá no fundo ele sabe que a vida dele não está legal. Né? Bom, o que chama atenção em primeiro lugar aqui desses dois parágrafos? Não sei se vocês perceberam isso,
Aí vocês, que coisa, vocês leiam de novo esses 2 parágrafos. O Nekhlyudov, ele tem uma maneira cerebral de ponderar as questões, né? Isso é a primeira vez que isso salta assim de forma muito evidente, né? É muito curioso isso, porque existem 4 categorias de ponderações nesses 2 parágrafos. Tem a favor do casamento em geral, contra o casamento em geral, a favor do casamento com Missy em particular e contra o casamento com Missy em particular, né? Então ele faz um esquemão ali na cabeça dele, né? E ele vai ponderando ali, né? Só que qual que é o problema? Qual que é o problema aqui, gente? Em nenhuma dessas 4 ponderações, ele levanta qualquer traço de sentimento em relação a Missy. Em nenhum momento aqui fala assim, pô, mas a favor do casamento com ela, pô, cara, eu gosto dela. Né? Eu gosto dela e tal, acho ela bonita, sei lá, qualquer coisa. Mas não tem isso, gente. É tudo cerebral. Entendeu? É tudo cerebral. Então o que acontece? De fato, essa mulher, ela não toca o coração dele, né? E assim, a pergunta que a gente faz é assim, lembrando ali aquele relacionamento que ele tem com a amante, será que alguma mulher tocaria? Será que ele está nessa posição de um homem que realmente está aberto para a vida? Uma pessoa que tem ponderações tão racionais assim? Uma pessoa que não consegue tomar decisões a respeito das coisas mais simples, como, por exemplo, escrever um bilhete? Será? Será que algum dia pode tocar o coração desse cara? Nessas circunstâncias aqui? É uma pergunta, né, a se fazer, né? Então veja bem, o que o Tolstói faz aqui, né? Olha só que coisa, é muito interessante isso, né? Isso me fez lembrar um pouco de uma novela do Tolstói, que é o Sonata Kreutzer. É uma novela que tem muito esse aspecto racional também, é um homem que não... enfim, depois vocês leiam essa novela, não sei se você já leram, se você já leu. Se você não leu ainda, leia, porque é um clássico do Tolstói também, né? Me fez pensar muito nessa novela, tá? É muito interessante porque tem esse aspecto racional também, ele consegue fazer isso, né? Então o Tolstói, o que ele faz aqui? Ele realmente entra na cabeça desse personagem e é quase que ele tira uma fotografia da maneira como esse cara pensa pra gente. Então a gente sabe exatamente isso, né? E observe que esse homem, existem muitas pessoas assim. Você não acha? Você não acha que existem pessoas que fazem essas ponderações aqui para casar? Que faz só isso aqui, né? Em que o sentimento não entra, né? Veja bem, isso aqui é uma outra época, né? A gente está falando da aristocracia, muitos casamentos eram arranjados, tudo bem, mas para nós aqui de hoje, né? Isso é estranho isso aqui. Sou estranho, né? Então veja bem, aqui ó, e é muito interessante, né? Ele não perde a oportunidade de se elogiar, né? Observe isso aqui, né? Quando ele fala aqui, né? Em segundo lugar, né, a favor, né, do casamento com Missy, né? Em segundo lugar, havia o fato de a princesa ter por ele um apreço mais elevado do que qualquer outra pessoa. E, portanto, no seu modo de ver, a princesa o compreendia. E aquela compreensão, ou seja, o reconhecimento de suas qualidades superiores, atestava para Nekhlyudov a inteligência da princesa
e sua exatidão de julgamento. Então, assim, ela é inteligente e ela consegue julgar da maneira correta porque ela reconhece as suas qualidades superiores. Fantástico, não? Esse cara é impressionante, né? Você vê que é engraçado, né? Ele não se enxerga, mas aquele fundo tá ali. Aquele fundinho da consciência tá batendo nele. O Tolstói vai mostrando isso pra gente, né? Quando ele fala aqui, né? Desse um sentido à sua vida oca, né? E até aqui no parágrafo que eu comentei anteriormente, né? Ele reconhece, né? Olha aquele parágrafo anteriormente, né? Até os cocheiros sabem de minhas relações na casa dos Korchagin, pensou Nekhlyudov, né? E a pergunta sem resposta, que o preocupava sem cessar nos últimos tempos, se convinha ou não convinha casar com Korchagina, surgiu à sua frente e ele, a exemplo do que ocorria na maioria das questões que se apresentavam em seu caminho nos últimos tempos, não conseguia decidir nem por um lado, nem pelo outro. Então, assim, no fundo, ele sabe que a vida dele, ele tem problemas, ele tem que resolver umas coisas aí, né? Mas ele é aquilo, né? Ele se deixa levar pela vida, né? Outra coisa que é muito interessante aqui é o seguinte, né? Que é contra o casamento, né? Lá, em segundo lugar, o fato de Missy ter 27 anos e, portanto, com certeza já ter conhecido amantes. E tal ideia era uma tortura para Nekhlyudov. Seu orgulho não se conformava com o fato de que ela, mesmo no passado, pudesse ter amado um outro que não ele. Ou seja, esse cara, ele quer uma vida, assim, perfeita. Entendeu? Não pode ter um cisco. Compreende? Não pode ter um cisco. Por isso que, quando ele tem que tomar uma decisão, ele não consegue. Porque a vida não é assim. A vida não é perfeita, ela tem problemas, ele não... Isso aqui é um pouco... esses dois traços estão intimamente ligados, né? Porque ele quer a perfeição, né, da sua mulher, porque, de certa forma, ele sabe que ele não consegue lidar com imperfeições, né? As imperfeições que a vida possui, toda a vida nos apresenta isso, né? É muito interessante isso, né? Eu acho esses dois parágrafos aqui extraordinários. Bom, então agora vamos ler já estamos chegando no final do capítulo, vamos ler aqui os últimos parágrafos e fazer algumas ponderações. Então, né, ele pensa, né? De resto, antes de receber uma resposta de Maria Vassilievna, a esposa do decano da nobreza, antes de encarar de todo esse caso, não posso fazer nada, disse consigo mesmo, né? Ou seja, antes dele, de resto, né, ele fez todas essas ponderações, né? Ou seja, a questão ficou sem solução. E aí, falou assim, ó, para dar uma aliviada para ele falou assim, não, independente disso aí que eu levantei, primeiro eu tenho que resolver aquele problema lá com a amante, que senão, antes de resolver aquilo, eu não vou me decidir a nada aqui não. E aí ele vai empurrando com a barriga, né? E a consciência de que podia e devia retardar a decisão lhe era agradável. De resto, vou pensar melhor em tudo isso mais tarde, disse consigo mesmo, enquanto a sua caleche rolava sem nenhum ruído na direção da entrada asfaltada do tribunal. Né? Então a sua caleche rolava sem nenhum ruído. Na verdade, é que o Tolstói está falando que essa caleche dele deve ser uma das melhores, tal, para enfatizar aí a condição financeira dele, né? Agora, é preciso cumprir de maneira conscienciosa, como sempre faço e julgo devido, uma obrigação social. Além de tudo, muitas vezes isso se revela interessante. Disse consigo mesmo e passou pelo porteiro rumo ao vestíbulo do tribunal. Muito bem, Nekhlyudov, né? Como ele pode cumprir de maneira conscienciosa seus deveres sociais se não faz nem em relação às suas questões pessoais?
né? Porque ele diz aqui, né? Agora é preciso cumprir de maneira conscienciosa, como sempre faço e julgo, devido a uma obrigação social. Pô, esse cara não cuida nem da própria vida. Esse cara não consegue nem colocar a sua própria vida nos eixos. Perdão. Como agora ele cumprir de maneira conscienciosa? Pô, consciência é o que menos esse cara tem. Como sempre faço e julgo. Olha só a visão que ele tem de si mesmo. Né? Não, é surpreendente. E essas pessoas existem. Uma obrigação social, né? Além de tudo, muitas vezes, isso se revela interessante, né? Então, assim, ele ainda tira um sarro ainda, entendeu? Não, eu vou lá, vou cumprir minhas obrigações de maneira conscienciosa, né? Ele mente para si mesmo, né? Então, isso ainda às vezes pode até ser interessante, né? Eu posso até me divertir um pouco, sei lá o que passa na cabeça desse nego, né? Muitas vezes isso se revela interessante. Ele está sendo irônico aqui, né? Irônico, sei lá, debochado, né? E, enfim, isso aqui é a prova de que há um grande desencontro, no caso dele, entre o que ele é e o que ele afirma ser em pensamento para si mesmo. Compreende? E aqui, bom, aqui acaba o capítulo 4º, então ele entra no tribunal. Esse capítulo 4º chega ao fim. Bom, não tenho mais nada a comentar. Esse capítulo eu acho que é de extrema importância, porque ele nos apresenta mais características do Nekhlyudov. Ele é muito interessante aqui, como o Tolstói, ele consegue aqui, o que eu achei muito interessante aqui, é essa frase aqui: o escritório era um cômodo muito amplo, com todo tipo de enfeites, apetrechos e distrações. Quanto isso aqui significa, essa frase simples, como ele já vai assim, ele vai descrever o escritório, ele já vai na particularidade. Ele não vai falar quantos livros tinha, que não sei o que e tal, não. Ele já vai na particularidade. Eu quero contar para você que esse escritório é de um cara que não é voltado para escrita, para leitura, para nada disso. E ele faz isso numa frase simples. E é o que é o mais importante a ser dito desse escritório. Isso aqui é coisa de gênio. Tinha mais uma frase aqui que me chamou muita atenção, uma frase simples que diz muita coisa, né? Sim, tem várias, né? Assim, esses dois parágrafos, que tem a maneira como ele, né, a Missy, por que ela pode ser uma pessoa boa para ele, né? Porque ele julga ele um bom partido, né? Justamente porque ele é superior, né? Reconhecimento das suas qualidades superiores, atestava para Nekhlyudov a inteligência da princesa. Ou seja, ela é inteligente porque reconhece as suas qualidades superiores. Então, esse deslocamento, esse cara tá fora de eixo, né? Completamente, né? Mas é isso. É o que eu queria comentar a respeito desse capítulo. Peço a vocês que, se gostaram desse vídeo, que compartilhem com seus amigos, pessoas interessadas em literatura, na leitura, pessoas que gostam de Tolstói. Meu nome é Daniel Laier. Esse foi o vídeo sobre o capítulo 4º da primeira parte do romance Ressurreição de Tolstói. Nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço.